quê? Porque o trabalho ele não ocorre só dentro do campo material, e aquilo que até o clarividente consegue alcançar, ele tem uma limitação. Então, abrem-se portais, realizam-se conexões, e mesmo que um trabalho seja fechado, não está beneficiando só quem está ali. A energia de quem está ali vai ser jogada para várias finalidades. Num país, no outro país, a espiritualidade sabe muito bem o que faz. E aí a gente entra na linha do Oriente, que muitas vezes é utilizado como uma linha especial de cura. E essa linha especial de cura abarca esses conhecimentos milenares. Você vai ter a oportunidade de conversar com um monge taoísta, que está ali na linha do Oriente, com um yogi, por exemplo, que atua na linha do Oriente, um rabino, que vem na linha do Oriente, um templário, que vem na linha do Oriente, um sheik, um sufi, que muitas vezes vai estar ali na linha do Oriente. E aí você encontra também o zoroastrismo, também é muito popular na região da Pérsia, hoje considerado como Irã. Ainda existe o zoroastrismo lá. Ainda existe a possibilidade das pessoas terem essa conexão. E o zoroastrismo é uma religião onde ela é praticada lá no Irã. Existe dentro do parlamento iraniano representantes aí de todas essas vertentes. E aí tem o zoroastrismo ali. E aí muitas pessoas professam e estudam o zoroastrismo. E essas informações também podem estar presentes dentro da Umbanda. E aí, lógico, a gente encontrou formas de colocar a Umbanda dentro de um molde, onde se coloca roupa branca, se tem guias de contas, se tem certas formatações. Mas eu lembro que o planeta continua evoluindo, o ser humano continua recebendo novos conhecimentos, e se você for observar quando começou o trabalho de Umbanda até os dias atuais, quantas mudanças ocorreram, quantas inserções ocorreram, quantas possibilidades ocorreram através dos estudos dos médiuns e da percepção do espiritual que poderia passar mais conhecimento. Então, daqui para frente, nós teremos muito mais evoluções em relação a isso. E às vezes não é a roupa X, não é o colar de contas, a guia que vai fazer a diferença, ou qualquer tipo de imagem, mas sim aquilo que você está abrindo como egrégor ali. A sintonização que você sabe fazer e a facilitação que você vai colocar para os espíritos. Então, esses conhecimentos orientais, eles são de extrema utilidade em qualquer trabalho espiritualista. Por quê? Porque trazem conexões para que o ser humano possa lidar melhor com as suas energias, de forma a você que está aí se conectar com algo superior, e assim facilita o trabalho de entidades que vão estar atuando de uma forma séria e ética dentro de qualquer trabalho. E aí a gente vê pagelanças, a gente vê, às vezes, um trabalho dentro de um centro espírita, onde se abre um portal e do lado de lá tem espíritos das mais diversas formatações energéticas, formatações e roupagens arquetípicas, que ali eles vão trabalhar fazendo o que precisa. Tanto que existe várias referências por escrito e por áudio de clarividentes estarem em centros espíritas, os tradicionais ou templos espiritualistas, e receberem a visita, por exemplo, de Ramatiz, ou receber a visita de um mestre hindu, yogi, que está aparecendo ali, ou de alguma outra figura que, dentro da concepção humana, não estaria encaixando ali. Eu vou até falar dentro da Umbanda, que tem essa abertura maior, que às vezes, mas tá tendo uma gíria de caboclo aqui, o que esse cara tá fazendo aqui? É tipo um monge. Ele tá ali. Por quê? Porque você não sabe qual é a disposição do que precisa ser feito ali. Então, pode ter uma predominância de espíritos que trabalham com xamanismo, e vem um monge ali que sabe trabalhar muito bem com energias. Então, a gente tira alguns tabus de uma vez por todas e entende que a conexão precisa ser com o progresso, com a sua lapidação pessoal. E a forma que cada um faz pode ser muito agregadora. Por exemplo, a defesa energética de um espaço, ela é muito interessante, os moldes que a Umbanda usa. Isso eu diria para qualquer espaço, tá? De qualquer
segmento espiritualista. As defesas espirituais como fundamentos específicos com elementos, né, pontos de força, até mesmo assentamentos e práticas que são verbalizadas através de orações e pontos e conexões, ela é muito eficaz. Diria que até mesmo para locais que não aderem a uma espiritualidade mediúnica, se tivessem aquelas conexões, e alguns até têm, facilitaria a movimentação energética. Por quê? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre elementos que estão aqui na Terra que têm um certo gradiente de informação, e aí você vai entender isso porque existem em todas as culturas religiosas uma referência a alguma pedra, ou então alguma força da natureza, né, para que a energia que é trabalhada do ser humano se desloque para lá, e esse deslocamento faça com que alguma impureza energética seja puxada para lá, conduzida, transformada. A exemplo do assentamento energético e vibratório da esquerda na Umbanda. Nós vamos encontrar isso também em templos antigos, que são figuras que você encontra como carrancas, né, que você pode utilizar, que carregam um gradiente de informações e, se bem sintonizados, né, ali ritualizados e ativados, vão promover uma proteção do ambiente. Os gárgulas também dos templos religiosos antigos também tem como função ter uma egrégora de guardião nesses templos antigos. Então, é muito amplo. Esses dias eu estava conversando com o Davi, com o Ruyan, né, que esteve na Armênia por um tempo, e ele fez uma bela de uma viagem ali espiritual, onde o cristianismo ali é muito esotérico, é muito místico. Existem símbolos e práticas que foram perdidas, né, ao longo de épocas. E se você puxar também, já na Antiguidade, no Oriente Médio, o próprio judaísmo utilizava-se de plantas, de ervas, de defumações, de velas, e de algumas ritualísticas, claro, que dizendo a referência sempre ao eterno. Mas esses elementos estão aqui para isso. E aí você vê também os elementos de força, por exemplo, um crucifixo, que é como se fosse um elemento de força no cristianismo, né? Que muitas vezes erroneamente é colocado como com Jesus ali sofrendo, né? Sendo que a figura do Mestre Jesus deve ser sintonizada pela potencialidade daquela alma, daquela força, daquele ser, daquele avatar, mas tem ali a simbologia da cruz que muitas vezes representa um expurgo do mal. E você vai encontrar a água para o batismo, a vela acesa ali, a defumação com o turíbulo. Então são práticas que muitas vezes uma pessoa que se diz cristã, né, vai olhar para uma pessoa que faz uma pagelança, que faz uma espiritualidade, um xamanismo, vai falar, mas isso aí, essas coisas não é certo, mas ela está inserida naquilo. Não está certo quando é na mão de outra pessoa, que não é aquilo que você acredita. Então, gente, se tá pelo bem, vamos colocar sempre isso, pela ética, a origem espiritual vai ser muito ampla. O espírito que hoje trabalha como caboclo já foi o colonizador, muitas vezes. Já foi o monge, já foi o sacerdote egípcio, já foi pertencente a povos originários do mais diverso. O preto velho, então, muitos pretos velhos são sábios, que muitas vezes foram ali um líder religioso, foram um professor espiritual na antiguidade, tiveram suas vastas experiências e sim, muitas vezes foram os espíritos que tiveram a sua experiência dentro dos flagelos da escravidão, mas ainda assim traziam em sua ancestralidade espiritual esses conhecimentos. Tiveram que fazer parte dentro de um processo até expiatório, porque todos nós estamos nele, e mesmo assim ainda trouxeram esperança dentro de uma espiritualidade.
E aí a gente vai falar novamente sobre essas linhas espirituais que estão ligadas ao Oriente.